Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú, essa comunidade de corações amigos e de braços abertos. Daqui a pouco nós vamos começar o culto, que você vai participar ouvindo a mensagem que Deus certamente vai trazer ao seu coração. Neste mês de novembro nós vamos iniciar uma nova série que trata de perguntas e questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. O tema geral é verdades que não mudam num mundo que sempre muda. A verdade é que todas as coisas estão mexidas, mudadas nos nossos dias, mas há certas verdades que permanecem as mesmas. Hoje, por exemplo, o tema da mensagem será que Deus é soberano, está no controle de tudo, mas o homem tem as suas responsabilidades. Como conciliar essas duas verdades? Bom, daqui a pouco você vai saber e certamente Deus vai falar ao seu coração por intermédio dessa mensagem. Bom culto, Deus te abençoe, te vejo daqui a pouco. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. A gente tentar explicar algumas coisas na vida sempre é uma tarefa muito difícil, especialmente quando são coisas que nós não esperamos que aconteçam, coisas inusitadas, inesperadas, e certamente aquelas que envolvem muitas pessoas, tragédias, por exemplo, às vezes passam anos e anos e permanecem inexplicáveis. Eu passei, acho que 2 dias sem muito acesso à televisão e televisão e internet, e soube que um avião foi abatido, um avião russo, sobre a península do Sinai. Eu creio que foi ontem ou hoje, alguém deve saber disso. E eu vi rapidamente agora, um pouco antes do culto, alguém tentando explicar e dizendo que o acidente, pela maneira como os destroços estão espalhados numa área de 20 quilômetros, implica dizer que ele destroçou-se no ar, que houve uma explosão no ar de alguma forma, motivado por alguma coisa, e tudo ainda são conjecturas, obviamente, que não há sobreviventes. Há poucos dias atrás, nós tivemos, depois de 1 ano, uma tentativa de explicação do que aconteceu com um avião que foi abatido sobre a Ucrânia, vocês se recordam, e que descobriram agora, depois de 1 ano, depois de vários testes, depois de praticamente uma reconstrução da aeronave com os pedacinhos que se espalharam ali sobre aquele país europeu, que um míssil de fabricação russa havia destruído aquele avião. Mas em ambos os casos, tanto nesse como naquele, como em talvez outros tantos, descobrir o que aconteceu não necessariamente significa descobrir quem é o responsável pelo que aconteceu. No caso do avião sobre a Ucrânia, se sabe que foi um míssil russo, mas os russos que estão invadindo parte da Ucrânia diziam assim, não, mas é de uma fabricação antiga, de um modelo antigo, que não usamos mais. Deve ter sido o exército da Ucrânia, porque nós vendemos há um tempo atrás para eles essa remessa. E então descobrir que alguma coisa aconteceu necessariamente não significa dizer quem foi o responsável. Às vezes acontece assim, inclusive na nossa própria vida. Anos passados, depois de certos episódios na nossa vida, nós juntamos os pedacinhos e chegamos a alguma conclusão de que algo aconteceu por causa disso e daquilo outro. Mas não necessariamente conseguimos fechar todas as pecinhas a ponto de dizer alguém fez isso e motivou outro a fazer assim, e por isso o que aconteceu, aconteceu. Explicar o que aconteceu não significa necessariamente explicar quem é o responsável pelo que aconteceu. Eu estou usando essa palavra introdutória, na verdade, para introduzir não apenas a mensagem de hoje, mas uma série de mensagens que começa no dia de hoje, como começaram algumas no dia de hoje pela manhã. A cada mês nós renovamos a série de mensagens. A equipe pastoral começou nesta manhã falando sobre a dupla cidadania do cristão. O reverendo Vandi hoje pela manhã falou o que é que significa ser cristão, o que significa ser cidadão dos céus e cidadão da terra, e nós vamos continuar isso nos domingos pela manhã até o final de novembro. Hoje à noite nós começamos uma nova série, você tem aí no seu Enfoco, ela tem como título geral, Verdades que não mudam num mundo que sempre muda. Verdades que não mudam num mundo que está sempre em mudança. E a mensagem de hoje é justamente aquela que tenta explicar não apenas o que acontece, mas também quem é responsável, em última instância, por tudo o que acontece. E que hoje nós vamos falar sobre Deus está no controle.
mas o homem é responsável. Essas duas verdades, que são ambas verdadeiras, para ser bem redundante, que Deus é soberano e que o homem está também responsável ou é responsável pelos seus atos, é uma dessas verdades que não mudam, mesmo que o mundo mude ao seu redor. É preciso que verdades que não mudam, mesmo quando o mundo muda ao nosso redor, sejam postas de maneira muito claras. E obviamente que nós não queremos afirmar nada além do que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos ensina essas duas verdades: que Deus está no controle de todas as coisas, em última instância Ele é o responsável por todas as coisas, porque nada foge ao seu controle, mas o homem é responsável por aquilo que ele pessoalmente faz. Como conciliar essas duas verdades é um dilema que está há milênios posto para todo cristão que reflete sobre a Escritura Sagrada. Porque ora na Bíblia fica muito claro que Deus controla todas as coisas. Versículos, por exemplo, que dizem que nem um fio da nossa cabeça, para citar uma coisa ínfima e que cai assim, as mulheres sabem disso melhor do que os homens, porque elas ficam contando os cabelos que caem da cabeça com muita frequência, pois nem esse fiozinho que cai da cabeça com tanta frequência foge ao controle de Deus. Então parece que Deus controla tudo e que não sobra nada para o homem. Mas por outro lado, há tantas palavras ditas por Deus, por Jesus Cristo, pelos apóstolos, que colocam sobre o homem uma responsabilidade sobre cada um dos seus atos, que parece que essas duas verdades estão em contradição. Na verdade, elas não se contradizem, elas são um dos paradoxos cristãos, um dos paradoxos da revelação de Deus. O paradoxo é aquilo que é verdadeiro, mesmo quando parece contraditório. É quando uma verdade é verdade, mesmo que essa verdade pareça irreconciliável com outra verdade. Deus é, por exemplo, em Jesus Cristo, 100% Deus, e também se tornou 100% homem. Como alguém pode ser 100% Deus e 100% homem? São duas verdades paradoxais que em Cristo apresentaram-se como ambas verdadeiras. Para que a gente possa refletir sobre como um dos homens de Deus, que era um mero pescador, portanto não era produto da sua reflexão teológica tão profunda, tal era a sua simplicidade, para ver como é que esse homem chamado apóstolo Pedro, um dos primeiros 4 apóstolos de Jesus, refletiu sobre essa realidade do que era a responsabilidade de Deus no seu controle absoluto de todas as coisas, e o que era controle dado somente ao homem naquilo que ele era responsável, que eu convido você a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, no capítulo 2, a partir do verso 26. Se você estiver com a Bíblia, abra, portanto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 26. E é curioso, irmãos, que Deus tenha posto no meu coração esse texto, que depois vai ser seguido por um outro. Eu vou dizer a hora de nós pularmos um pouco e olharmos para o outro texto. É interessante como esse texto é um texto em que um homem, tão homem como eu e você, do ponto de vista da sua limitada percepção de todas as coisas, consegue articular, inspirado pelo Espírito de Deus, essas duas verdades, de que Deus controla todas as coisas e que o homem, no entanto, é responsável por tudo aquilo que ele faz. E é curioso entender que este homem, antes mesmo de ler o texto, por favor, não o vejam como um grande teólogo que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em alguma universidade e que, portanto, é um acadêmico. Ele era um pescador. E que nesse momento específico estava sendo usado por Deus para pregar o primeiro sermão de uma nova igreja, que era a igreja cristã. Sermão pelo qual 3.000 pessoas se converteram. E que causou um impacto tal que alguns ficaram a se perguntar como entender esse sermão, vindo de um homem tão simples, que explica verdades tão profundas e tão eficazes a ponto de 3.000 pessoas se converterem. Por isso, entre outros motivos, é que nós cremos que aquilo que Pedro proferiu aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ainda que tenha sido palavras de Pedro, nós temos absoluta certeza de que essa é uma das explicações. Este é um dos textos que explica como Deus pode controlar todas as coisas e a si mesmo, eu e você, sermos responsáveis. Vamos ler juntos a partir do verso 26, livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 22, Esther.
Diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, sinais e prodígios, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este varão, Jesus o Nazareno, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, referindo-se Pedro aos romanos. Ao qual, porém, apesar de vós o matastes, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele, Jesus, fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, muito tempo atrás: diante de mim eu via o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Depois de citar Davi, Pedro continua: irmãos, seja-me permitido agora então dizer-vos claramente a respeito do que o patriarca Davi acabou de dizer. Ele disse que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo, como vós sabeis, permanece entre nós até hoje, 2015. Se você vai a Jerusalém, você haverá de ver o túmulo do rei Davi. Sendo, pois, Davi um profeta também, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Davi, prevendo isto, referiu-se muito tempo atrás à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Este é o significado da citação de Pedro: nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E ele se referia ao dia de Pentecostes, ao derramamento do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor Deus ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, portanto, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro prega esse sermão. 3.000 pessoas se convertem. Uma revolução comunitária começa a acontecer em Jerusalém. Você vê logo nos versículos seguintes. Se você permanecer com sua Bíblia, você vai ver. Outro dia, nesse mesmo lugar, Jerusalém, este mesmo Pedro e João, um dos apóstolos, sobem ao templo. Está no capítulo 3, logo em seguida. Ali eles realizam um milagre de restabelecer a saúde de um coxo de nascença. E aquilo provoca um alvoroço tal que todo o povo, verso 9 do capítulo 3, vê o homem andar e louva a Deus. E reconhecem que ele era aquele que esmolava na porta do templo. Se encheram de admiração, verso 10, e assombro pelo que lhe acontecera. A partir daí, então, Pedro profere o que eu considero o complemento deste primeiro sermão, embora estejam afastados em ocasiões e episódios diferentes. E o que é que torna essa palavra que nós vamos ler agora, continuação daqui nós já lemos, é o tema. O tema basicamente é: vocês fizeram o que fizeram com Jesus Cristo, mas isso não saiu do controle de Deus.
Deus estava no controle o tempo todo. Veja o que é que diz então a partir do verso 11 do capítulo 3, vamos acompanhar a leitura. Apegando-se ele, o homem que havia sido curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo e novamente proferiu um discurso, um sermão, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Lembra do episódio que Pilatos lavou as mãos? Vós, porém, negastes o santo, referindo-se a Jesus, o justo, que era Jesus, e pedistes a ele, Pilatos, que vos concedessem um homicida. Quando Jesus, ou quando Pilatos pergunta: a quem quereis que eu vos solte? E eles gritam: Barrabás, Barrabás. E o que eu farei desse homem, Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Era disso que Pedro falava. E aí ele continua. Verso 14 ainda: Vós, porém, que negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse o homicida, desta maneira, dessa maneira, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos todos testemunhas. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e vós todos sois testemunhas. Pela fé, portanto, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que era um coxo de nascença e que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que aquilo que fizestes com Jesus, fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. E me vem à mente o momento em que o próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, porque eles de fato não sabiam toda a profundidade do ato que estavam cometendo. E aí ele continua: mas Deus, verso 18, mesmo que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus cumpriu o que de antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Jesus falou, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aí ele cita uma dessas citações, Moisés falando. Moisés disse: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E então todos os profetas, continua Pedro, a começar com Samuel, assim como todos quantos deles depois falaram, também anunciaram estes dias. E aí Pedro se dirige para aquela multidão e diz: vós sois os filhos destes profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, referindo-se a Jesus, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido que cada um de vós se aparte das suas perversidades. Que Deus abençoe sua palavra lida. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina e nos alimenta. Rogamos que em nome de Jesus, nesta hora,
a nossa mente seja aberta, Pai, o nosso entendimento esclarecido e iluminado pelo Teu Espírito que está aqui neste lugar, pelo Teu Espírito que inspirou Lucas, o médico, para escrever esse texto, descrevendo o que ele ouviu ou que ouviu de alguém, aquilo que Pedro proferiu no dia de Pentecostes, que o Senhor possa fazer presente, visível, concreto ao nosso entendimento, aquilo que muitas vezes não compreendemos, mas que está revelado assim na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, eu escolhi propositadamente esses 2 sermões de Pedro, porque eu não queria simplesmente ir aos textos clássicos da Bíblia, que muitas vezes são alguns 2 ou 3 versículos reunidos em vários lugares da Bíblia, que juntos, obviamente, dão para nós uma convicção profunda de que Deus é Deus soberano, Deus que está no controle de todas as coisas. A Bíblia está recheada de citações que mostram esse soberano poder de Deus e autoridade de Deus sobre todas as coisas, seja baseado no fato de que Ele criou todas as coisas e todas as coisas a Ele pertencem, seja baseado no fato de que Ele é Deus soberano e não as criou e abandonou, mas é um Deus presente que está controlando todas as coisas por obra da sua providência. O fato é que eu escolhi esse texto porque me pareceu bastante interessante olhar aquilo que um homem, a mim parecido e semelhante como também a você, pode falar acerca daquilo que ele mesmo, como homem, tendo caminhado com Jesus e obviamente iluminado pelo Espírito Santo, conseguia perceber e de alguma forma coordenar, encaixar, assim harmonizar entre aquilo que nas últimas semanas tinha acontecido e que seus olhos eram testemunhas. O dia de Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Naquela semana, Pedro, você recorda dos fatos, era um dos apóstolos, inclusive aquele que negou Jesus, esteve mais próximo, um dos mais próximos à cruz e ao julgamento e crucificação de Jesus Cristo. E ficou muito confuso, certamente para ele, a princípio, como também para todos os apóstolos, como também para mim e você, se estivéssemos lá, como compreender, como encaixar, como harmonizar, que aquele Jesus, o Cristo, era o escolhido de Deus, o enviado de Deus, o Senhor soberano, o Deus que haveria de restaurar a sorte do seu povo Israel, e ao mesmo tempo, era alguém tão vulnerável, tão frágil, tão incapaz aparentemente de defender a si mesmo, tão à mercê dos judeus e dos romanos. Para Pedro, que estava no olho do furacão, assim como acontece conosco quando estamos no meio de circunstâncias muito complicadas para compreender, era muito difícil ele entender até onde era Deus fazendo as coisas e a partir de onde era o homem fazendo a revelia de Deus, se é que o homem pode fazer a revelia de Deus. Então era muito difícil para Pedro, assim como é para mim e para você, por exemplo, quando estamos num momento de tragédia, em que as coisas não batem, o roteiro não se cumpre, situações parecem estar fora do lugar, que a gente consiga concatenar as ideias e dizer assim: olha, o que aconteceu foi isso, e o responsável por isso é este e assim por diante. Daí porque, seja nos acidentes aéreos, seja num relato histórico como esse, o que normalmente acontece é que as pessoas peçam um tempo, ou precisem de um tempo, para passar do calor do momento, ou até mesmo a falta de completas informações que o momento não oferece, possam ter um prazo para tentar olhar para trás e numa espécie de flashback e tentar lembrar dos fatos, para daí sair uma história. Os relatórios de acidentes aéreos normalmente acontecem com meses depois do acidente. Porque imagine você que alguém poderia, com tão poucas informações, no calor da explosão, no calor do momento, dizer o que aconteceu foi isso e o responsável foi aquele ali. Assim também é com a história. E Lucas é um historiador. Você recorda que o livro de Atos e o livro de Lucas é um livro só. Ambos foram escritos por um médico que não era apóstolo de Jesus, mas que era companheiro de Paulo. E como um médico meticuloso e detalhista como ele era, ele começou a relatar o Evangelho de Lucas, que com o livro de Atos é um volume só originalmente. É Lucas, então,
que tenta, pegando informações de um e de outros, os que estavam presentes, que eram testemunhas oculares, contar a história de como foi que Pedro colocou os fatos na ordem, inspirado por Deus para pregar esses dois sermões, o sermão do capítulo 2 e o sermão do capítulo 3, que na minha compreensão, como eu acabei de falar, é um sermão só, porque na verdade tenta explicar, ou tenta dar uma resposta, ou tenta responder a essa indagação que nós temos. Como compreender o que de Deus é responsabilidade e como entender o que do homem é responsabilidade. Se você prestar atenção, principalmente o primeiro sermão, há uma série de idas e vindas. Pedro aparentemente está tentando harmonizar coisas muito difíceis. Ele começa dizendo para aqueles homens que aquilo que tinha sido ou que tinha acontecido era, em primeiro lugar, algo não apenas previsto, não apenas pré-conhecido, mas também predeterminado por Deus. Veja de volta agora no capítulo 2, como ele coloca de maneira muito clara no versículo 23, se Esther puder ir jogando aí, Esther, facilita. No capítulo 2, verso 23, quando ele fala, varões israelitas, atendei estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, dentre vós, como vós mesmos sabeis. No versículo 23 do capítulo 2, ele diz assim, sendo este, 23 do capítulo 2, sendo este mesmo, 23, sendo este mesmo entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus. Aqui a ordem dos fatores faz uma diferença. Pedro entende que o que aconteceu com Jesus foi determinado por Deus, verso 23, e porque era determinado por Deus, fazia parte dos eternos decretos de Deus, Deus obviamente sabia o que ia acontecer. Não era porque Deus sabia o que ia acontecer que ele determinou, porque Deus não é refém das circunstâncias, que o faz então tentar prever, fazer uma leitura do futuro com toda a sabedoria que ele tem, e então vendo o que é que mais provavelmente vai acontecer, ele então pré-ordena. Não, é o contrário. O Deus soberano pré-ordena todas as coisas antes da fundação do mundo, nada foge ao seu controle. E porque ele pré-ordena todas as coisas, porque ele tem controle sobre todas as coisas, ele obviamente sabe prever todas as coisas, e é justamente isso que Pedro diz quando fala, sendo este entregue. Deus é quem o entrega, ninguém o toma de Deus, Deus o entrega pelo determinado desígnio primeiro e presciência de Deus depois. Mas apesar de dizer isso, irmãos, Pedro não desconsidera o fato de que, apesar de Deus ter pré-ordenado e entregue o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque assim estava pré-ordenado antes da fundação do mundo, como o desígnio de salvação que Deus tinha para o mundo, para aqueles que ele mesmo elegeu. Havia, no entanto, algo que precisava ser operacionalizado. As mãos que tinham que bater o martelo, os soldados que tinham que abrir a lateral com a lança, a lateral do corpo de Jesus, e todas as circunstâncias eram da absoluta responsabilidade daqueles que iriam fazê-lo. Veja o que é que ele diz, capítulo 2 ainda, quando ele faz a citação de Davi, nos versículos 25 a 28, ele faz a interpretação que Davi, obviamente, não estava dizendo aquilo que ele falara no Salmo, acerca de si mesmo, porque ele havia sido morto e já tinha sepultado. No versículo 30, diz que Davi, sendo um profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, e isso era verdade, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Veja o que é que ele diz que Davi é o que no máximo ele pode fazer.
diz que Davi, no máximo, previu que isto referia-se à ressurreição de Cristo, esse que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Perceba então que existe uma participação humana de um profeta chamado Davi. Lá na frente ele vai citar outros profetas que chegam ao máximo a capacidade de, inspirados por Deus, prever o que vai acontecer. Mas eles, mesmo sendo profetas, boca de Deus, não têm a condição de ordenar anteriormente, pré-ordenar, predestinar nenhum dos acontecimentos futuros. Isso é uma prerrogativa exclusiva de Deus, que determinado desígnio estabelece para fazer todas as coisas para o louvor da sua glória. No segundo sermão que nós lemos, no capítulo 3 agora, quando ele tem que dar uma explicação do que estava acontecendo com aquele homem que era coxo de nascença, ele começa a baixar a expectativa daquela multidão, dizendo que não eram eles que tinham feito. Havia uma consciência de Pedro que a cura daquele homem, versículo 12, não era pelo próprio poder ou piedade que tivessem feito aquele homem andar, mas que a explicação para que aquele homem andasse estava vinculada à explicação porque Jesus precisou morrer e o que significou a sua morte de acordo com o pré-determinado de Deus, com o plano pré-determinado de Deus. Porque ele então diz assim, indo lá para trás, versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, já glorificou o seu servo Jesus. E aí ele começa uma série de pontos que parecem ser contrapontos, um ponto e um contraponto. Ele diz assim: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós negastes o santo e o justo, verso 14, e pedistes que vos concedessem um homicida. Essa responsabilidade não é de Jesus e nem do Pai, mesmo que ele tenha sido predestinado, predeterminado, mesmo que ele tenha sido colocado sob o desígnio que haveria de morrer, sob o domínio de homens iníquos. Vós, versículo 15, matastes, vós, não foi Deus, vós matastes o autor da vida, embora Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Lá na frente ele diz que a razão por que aqueles homens fizeram era a absoluta ignorância de quem era Jesus, porque diz assim: bem sei, versículo 17, que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas até a vossa ignorância de fazer o que vocês fizeram, sem compreender o que vocês estavam fazendo, foi usada por Deus, porque Deus, versículo 18, assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Todos esses versículos, quando postos um em contraposição ao outro, levam-nos então a conclusões. A primeira delas é que Deus controla todas as coisas, de fato Ele é Deus soberano. Ele é soberano sobre o maior fato da história do universo, que foi o envio do seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. Ele é soberano também na medida em que Ele coloca na boca de homens que Ele quer usar para profetizar e prever o que vai acontecer, os fatos que vão acontecer. A palavra profeta é a palavra nabor, que significa boca de Deus. Um profeta não é alguém que resolve falar alguma coisa de modo próprio, por iniciativa própria, criando uma história com o seu próprio enredo. Um profeta, para ser profeta de Deus, é alguém que abre a boca, e Deus é quem põe os pensamentos e as palavras na boca dele. E assim foi com Davi, com Samuel e com todos os verdadeiros profetas de Deus. O que ele está dizendo então era que Deus até mesmo poderia usar um homem, profeta,
para prever, para dizer antecipadamente o que Deus antecipadamente, desde a fundação do mundo, haveria de fazer. Mas jamais caberia a homem algum, inclusive pela sua absoluta ignorância, tomar o controle das circunstâncias e dos fatos em suas próprias mãos, mesmo que o fizesse por ignorância. Que implicações isso tem na nossa vida, irmãos? Quando nós abstraímos a história de Jesus, que pode passar pela cabeça de alguém, que é um fato único e singular, e que, portanto, cabe numa outra categoria e nada tem a ver conosco, o que nós podemos concluir se nós, ao invés de Jesus, colocarmos a nossa própria vida e os fatos e eventos que acontecem conosco? Eu lhes digo absolutamente a mesma coisa. O Deus que controla a vida e a morte e a ressurreição do seu único Filho é o mesmo Deus que controla a vida, a morte e a ressurreição futura de todos os seus filhos. Ele é um Deus soberano, que tem um propósito tão definido na vida de cada um de nós, a ponto de dizer que cada um dos nossos dias está escrito e determinado por Ele. Mas seja pela nossa ignorância, ou seja pela ignorância de outros, é bem possível que muitos dos fatos que nós tivermos que vivenciar, por ações ou omissões nossas ou de outros, caiam na conta exclusiva dos nossos atos e da nossa responsabilidade. Como Deus consegue conciliar a sua soberana vontade e, ao mesmo tempo, a liberdade da responsabilização do homem, é um grande mistério, mas ambas estas verdades são, de fato, verdadeiras. Alguém um dia, me explicando isso, faz muito tempo, pelo menos uns 30 e poucos anos, disse: imagine, Robson, que você está numa estrada larga com várias faixas. Imagine que é determinado a você que as duas faixas centrais daquela autovia, daquela autoestrada, que tem várias faixas, você pode nessas duas faixas trafegar com a velocidade livre e com a possibilidade de sair de uma faixa e ir para outra, e voltar para a faixa, e diminuir a marcha, e parar, e recomeçar, e sair de uma faixa e ficar na outra até o final do caminho, ou então sair dessa faixa e permanecer na primeira até o final. Eu lhe pergunto, você tem liberdade, Robson, e consequentemente responsabilidade de fazer uso dessas duas faixas da melhor maneira possível? E eu respondi: sim, claro. São as minhas duas faixas. Eu faço delas o que eu quiser. Aparentemente, eu tenho toda a liberdade de mudar de faixa, mudar de velocidade, parar, permanecer numa ou mudar para outra. E ele disse: é verdade. Mas se eu lhe disser que a pessoa que determinou que você teria apenas duas faixas, e não as 6 faixas da autoestrada, que estabeleceu para você esse limite esse que não lhe permite mudar para uma terceira, uma quarta faixa de um lado para outro, é na verdade a pessoa que está controlando sem que você perceba toda a autoestrada. Você consegue compreender isso? Eu disse: se alguém, por exemplo, um policial rodoviário, numa volta de um feriadão, resolveu fazer todo o trânsito andar numa faixa só, ou em duas, para usar a mesma ilustração, no fundo quem está controlando todo o tráfego é este policial, porque ele não deu uma liberdade absoluta para que este transeunte ou esse homem dirigindo um automóvel andasse em todas as faixas, porque isso seria uma liberdade absoluta. Ele poderia, por exemplo, sair do carro e andar a pé, e isso seria uma liberdade absoluta. E então a pessoa, há 30 e poucos anos, me disse: então convença-se, liberdade absoluta só é possível para quem tem absoluta soberania sobre todas as coisas. Existe um mito, irmãos,
que de vez em quando nós ouvimos e que parece muito confortável à nossa mente. É o mito de que nós temos livre-arbítrio. E por que nós chamamos de mito? Porque, na verdade, o livre-arbítrio, do ponto de vista eminentemente espiritual, é uma impossibilidade, por dois grandes motivos. O primeiro deles é que nós não temos condição essencial para exercê-lo de maneira plena. Nós não tínhamos condição essencial para exercer de maneira plena, nem mesmo quando nós, se porventura, não fôssemos pecadores. Porque liberdade absoluta é decorrência de soberania absoluta. Só quem domina todos os tempos, circunstâncias e elementos de uma mesma história, de um mesmo enredo, pode fazê-lo como quiser. Um autor de novelas, por exemplo, pode escrever 5, 6 finais, porque afinal de contas os personagens são dele. Ele faz o que quiser, ele coloca o mocinho para morrer ou para viver, ele consegue fazer todas as coisas, porque ele domina sobre todos os personagens. Ele só não domina sobre a própria vida. Se, por exemplo, ele for um sujeito previdente e resolver escrever sua novela com várias semanas de antecedência, talvez ele consiga prever, ou prevenir-se, não prever, mas prevenir-se da sua própria morte. Mas se ele se atrasar um pouquinho, é possível que enquanto ele estiver escrevendo o final da novela, ele venha a morrer, já que ele não controla a própria vida. E o que vai acontecer, irmãos, é que alguém irá escrever o final da novela que ele começou. Agora, há sim uma liberdade, não um livre-arbítrio absoluto. Nós não temos essa por essencialidade, como também não temos por uma absoluta limitação, que é o que nos faz presos a determinados motivos que nem mesmo nós compreendemos. Nós temos coisas que nos fazem fazer determinadas coisas que são até mesmo incompreensíveis para nós. Nós vivemos determinadas situações, mesmo antes, determinadas circunstâncias, digo eu, corrigindo, mesmo antes que nós sejamos vivos, tenhamos nascido, determinam em grande parte as circunstâncias atuais da nossa vida. E nós não controlávamos nada disso. Mesmo vivos e conscientes como aqueles homens eram, havia uma venda de ignorância, que não lhes permitiram ver aquilo que era óbvio. Pedro diz que o Senhor aprovou Jesus, o Nazareno, diante deles, com milagres, sinais e prodígios. Provavelmente Pedro estava lembrando daquele momento que Jesus disse assim: me diga uma coisa, vocês estão vindo com pedras para me apedrejar, por quais das obras que eu fiz vocês estão me apedrejando? Porque a única coisa que eu fiz foi o bem para essas pessoas. Por quais obras eu estou sendo apedrejado? Mas apesar deles verem com os seus próprios olhos, experimentarem o que experimentaram, o seu coração estava entenebrecido, oculto da verdade. Mas eles tinham sim duas faixas. Eles tinham sim duas faixas para trafegar. Eles tinham sim duas faixas para decidir se iriam andar devagar ou rápido, se iriam partir de um lado para outro ou permanecer na mesma faixa. E o nome disso se chama responsabilidade humana. São as nossas duas faixas que Deus nos dá. Muitos de nós ficamos preocupados sobre o que vai acontecer nas outras faixas, ou por que Deus está fazendo o que está fazendo nas outras faixas, e nos esquecemos que Deus nos deu duas delas, para cuidar delas e cuidar das ações e omissões que muitas vezes podem nos levar a fazer mau uso das duas faixas que nos foram dadas. E é justamente isso que Pedro coloca: vocês fizeram mau uso
daquilo que lhes foi dado. O Senhor enviou para vocês o autor da vida, e vós o matastes. Mas para que fique claro que o que acontece nas duas faixas não pode subverter a ordem da rodovia inteira, o Deus que vos enviou, o autor da vida, que vocês mataram, ressuscitou esse autor da vida, para provar que a Ele tudo controla. Eu tenho chegado à conclusão, irmãos, e não ficaria surpreso se alguém aqui concluísse que o que eu cheguei à conclusão, ou a minha conclusão, é o famoso e antigo e velho fatalismo, embora eu não creio que seja. Que o Deus que controla a rodovia inteira tem uma forma só dele, mas só dele mesmo, porque só ele é soberano, para consertar até mesmo as bobagens que nós fazemos, desde que elas venham conduzir para um cumprimento de um propósito maior que Ele tem para cada um de nós antes da fundação do mundo. Isso obviamente nunca poderia e nunca pode ser usado como desculpa para que façamos mau uso das nossas duas faixas, mas que prestemos bem atenção, porque Deus nos dá conhecimento, capacidade de refletir, conhecimento da sua palavra, para aqueles que creem, a habitação do seu Espírito, que segundo Ele nos é dado para nos guiar a toda a verdade, de modo que se é fato que pelo pecado, aquele livre-arbítrio que mesmo que era limitado, se perdeu completamente, porque nos tornamos escravos do pecado e mortos nos nossos delitos e pecados, e foi reconduzido em Cristo, mesmo essa liberdade de agir, precisa ser vista sempre na perspectiva do que vai glorificar a Deus mais na nossa vida. Certa vez, eu conversando com uma outra pessoa, um professor de filosofia, sobre este tema, ele disse: eu prefiro as duas outras opções. Eu disse: quais outras opções? E ele me veio com essas duas, que eu vou apresentar para você agora. Quem sabe você também prefere elas duas. E eu me refiro a duas opções, a esta verdade que eu estou expondo hoje à noite: que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que o homem é responsável por tudo aquilo na qual ele está presente e agindo. As duas opções que aquele professor de filosofia me deu foi, primeira, a opção do existencialismo. Alguns aqui já leram sobre o assunto, mas basicamente, em linguagem simples, nada faz sentido. Absolutamente nada. Esqueça essa história de sentido para a vida. Esqueça essa história de propósito para a vida. Esqueça essa história de plano. Você é simplesmente um ser que no momento presente, na existência daquele momento presente, tem ali a capacidade de autenticar a sua vida, por qualquer coisa que você fizer, de boa ou de ruim. Esqueça 2 minutos daqui a pouco, você não as tem. Viva o presente e a existência presente de tal maneira que aquilo que você faça seja coerente para o que você quiser, contanto que lhe satisfaça. Era a primeira opção daquele professor de filosofia. A segunda opção era uma posição mais radical, que ele particularmente não gostava, ele era existencialista, mas que ele conhecia que ao longo da história era a posição que alguns adotavam. Ele então disse: agora esqueça não o sentido da vida, esqueça qualquer possibilidade, Robson, de que existe liberdade humana. Você é um robô. Você é um autômato. Você está com vontade de parar agora a mensagem, porque como todo bom campinense, quando vê praia, você queimou demais e está com muito calor, e você está com sede, Robson. É isso que vai fazer seu sermão ser mais curto do que o domingo passado. É sua biologia, Robson. A homeostase do seu corpo que está lhe fazendo suar mais do que o tempo, que está passando e está dizendo assim: tá bom, pare logo, porque você não vai aguentar mais.
Você é apenas um monte de células, determinadas biologicamente. Mais do que isso, Robson, você é aquilo que os seus pais lhe fizeram, porque você não parou para decidir onde nascer, de quem você seria filho ou filha. Tudo já estava escrito de tal maneira, sem nenhuma faixa do meio, que não importa o que você fizesse, iria dar sempre naquilo que deu, e dará sempre naquilo que vai ter que dar. Isso é o fatalismo, Robson. Então, não é muito mais simples, Robson, ao invés de tentar misturar as duas coisas, você assumir que ou você tem liberdade absoluta para fazer o que quiser da sua vida e ninguém lhe controla. Por exemplo, se você quiser morrer agora, e diga-se de passagem, alguns existencialistas levaram isso a tão extremo, que entenderam que o suicídio era o maior ato de autenticação humana, porque era a capacidade do homem dizer assim: eu não quero viver, pum, acabou, e eu tenho direito a isso. Assuma então esse existencialismo. Ou então assuma outra coisa, assuma o fatalismo, que você não vai compreender bem, mas você só é aquele robozinho que vai sempre para onde alguma coisa lhe determina que você vá. Naquela época, ele não tinha ainda aparecido Matrix, mas era mais ou menos a mesma coisa. Você não sabe, mas você está plenamente condicionado por coisas que são maiores do que você. E aí eu disse para ele: companheiro, me desculpe, mas não dá para adotar nenhuma nem outra. E eu permaneço com a santa ambiguidade, com o santo paradoxo de acreditar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre toda a minha vida, e ao mesmo tempo que me responsabiliza pelos atos e por tudo aquilo que eu faço. E as razões são muito simples, eu vou expor para você. Quando você me traz, num dia como hoje, a opção do existencialismo, eu lhe pergunto: e por que você ainda está aqui? Não deve ser muito fácil para alguém acordar de manhãzinha. Diga-se de passagem, esse é o pensamento mais prevalente no estado depressivo. Não é muito fácil para alguém chegar de manhãzinha e dizer assim: vou me levantar não. Para quê? Vou trabalhar não? Por quê? Não adianta nada mesmo. Não vou amar não. Não vou aceitar o amor de ninguém. Para comer? Comer para quê se eu não estou com fome? Que sentido faz? Que sentido? Que sentido há para viver? Não existe plano. Eu sou apenas uma existência biológica, emocional e psicológica que eu nem mesmo me compreendo. É melhor não existir. E aí eu lhe pergunto, amigo, falava eu para aquele filósofo: por que você está aqui ainda? Por que você terminou o seu curso de filosofia? Que propósito há, sujeito? De passar 4, 5 anos na universidade? Que propósito há para estudar? Se você não vai fazer nada desse estudo e tudo eventualmente não faz sentido, não tem valor em si, por que não simplesmente adotar aquele estilo de vida de que o que eu achar no chão eu como, se eu estiver com fome eu como, se eu não estiver eu não como, se eu morrer eu morro, se eu viver eu vivo, se alguém resolver me amar eu amo, sem saber bem o que é amar, enfim, o nada, o tudo no nada, que inclusive é um dos livros existencialistas mais conhecidos. Por que você está aqui então? Por que você está aqui me tentando convencer de que não há sentido em nada? Não dá também, amigo, para aceitar o fatalismo. Porque o grande problema do fatalismo é que ele mata a coisa que a gente mais ama, que é a possibilidade, mesmo que seja em apenas 2 faixas, a gente não se sentir um robozinho, porque é justamente isso que vai ao âmago do nosso coração como ser, que nos mata como ser, que nos impede de existir como um ser racional.
Se eu disser a você que você não tem liberdade de nada, que você é apenas um ser determinado de maneira cega, por alguma força cega, a pergunta que eu lhe faço: vale a pena essa vida? Ora, se nós não conseguimos, irmãos, imaginar a tragédia de que é uma pessoa viver numa prisão perpétua, você já se imaginou num momento que talvez você seja condenado a uma prisão perpétua, que lhe seja tirado, ou que você seja privado da coisa mais gostosa que existe na vida, que é a possibilidade de você ir e vir, de você ter liberdade de decidir a hora que quer comer, a hora que quer sair, a hora se quer comer, ou se quer estar vestido, ou se quer estar nu, porque tudo vai estar limitado para você, e mais do que tudo, a sua liberdade. Existe valor nisso? Certamente para nenhum de nós. Por que não, então, sair do fatalismo cego e do existencialismo vazio? Por que não crer que dentro de um mistério que para nós é absolutamente incompreensível, porque nós somos limitados, assim como estes que viviam na ignorância, assim também é a nossa ignorância, do tempo e do espaço, porque mal sabemos, irmãos, o que estará acontecendo na nossa vida daqui a 30 segundos, e mesmo no momento presente, nós mal sabemos o que está acontecendo com uma pessoa sequer. Pense numa pessoa sequer que você conheça, que não está nesse lugar, e diga com absoluta certeza onde essa pessoa está, e o que ela está fazendo, e eu lhe direi: você controla o tempo. Mas se nem isso conseguimos fazer, que sentido há? Não é muito mais simples, embora não seja absolutamente satisfatório, porque obviamente não nos dá todas as respostas a todas as nossas perguntas, mas é absolutamente tranquilizador saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus absolutamente soberano, que controla todas as coisas da minha vida, e que eu posso repousar na minha vida nas mãos dele, porque um segundo sequer da minha existência, um centímetro sequer do meu corpo, não foge do seu controle. A doutrina, irmãos, a verdade da soberana vontade de Deus, nos traz conforto e não angústia. Angústia nos faria imaginar que a nossa vida é uma incerteza tal, porque não existe um Deus soberano, santo e bom que controla a nossa existência. Isso sim seria uma verdade angustiante, a verdade do existencialismo. De modo que mesmo quando Jesus passa por tudo aquilo que ele passou, e Pedro faz aquela reflexão depois, a posteriori, de tudo aquilo, e consegue, inspirado por Deus, colocar essas duas verdades juntas, não uma sobre a outra, mas juntas. Isso também serve para mim e para você, irmãos. Amanhã, depois de amanhã, nós estaremos tentando dar explicações sobre fatos da nossa vida que hoje ainda são ocultos, incompreensíveis, mesmo que sejam conhecidos. Amanhã eles poderão fazer sentido, mas a certeza de que eu posso viver o hoje, mesmo sem entender todas as implicações, todas as variáveis. Isso é muito fácil quando você toma decisões sem ter absoluta certeza de que aquilo é a melhor decisão a tomar, porque quando é muito simples, é muito apaziguador ao coração você decidir entre uma coisa e outra e dizer: não, está muito claro, essa aqui é a verdade que eu tenho que escolher. Mas quando são decisões ambíguas, que sobra um pouco de tempo e de dúvida para você dizer: será que eu fiz o certo? E aí lá na frente você vai ter que olhar para trás e dizer assim: eu posso até ter decidido errado, mas o Deus que controla todas as faixas, Ele controla também aquilo que na faixa do meio, nas duas faixas do meio, eu, na minha liberdade, na minha responsabilidade, tomo por certo ou tomo por errado, porque Ele é um Deus que tem a minha vida na palma da sua mão.
ter a certeza de que Deus nos tem na palma da sua mão é a certeza mais consoladora que nós podemos ter na vida. Paulo colocou isso nas seguintes palavras, quando falou sobre a brevidade da vida e sobre a necessidade de nós consagrarmos cada segundo ao Senhor. Ele disse assim: quer morramos, quer vivamos, somos de quem? Somos do Senhor. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Certeza de que somos do Senhor nos dá motivos para viver ou morrer e encarar vida e morte, bênçãos e dificuldades, alegrias e tristezas, com a mesma paz que nos faz ter certeza de que não somos abandonados pelo Deus que a tudo controla como soberano que Ele é. Que Deus nos ajude a, pela sua graça e misericórdia, aplicar essa verdade a cada circunstância do nosso viver, porque nós só entenderemos como é bonito, glorioso e pacificador ao nosso coração essas verdades, quando no momento da maior necessidade nós dissermos assim: Senhor, está nas tuas mãos, tu a tudo controlas, orienta-me para tomar a melhor decisão, mas acima de tudo, que ela conduza para uma vontade soberana tua sobre todas as coisas na minha vida. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Ó Deus amado, ajuda-nos nesse momento a, sem ter a pretensão de compreender mistérios profundos, mistérios da própria vida, mas proclamar as verdades que não mudam, como estas, de que Tu dominas sobre todas as coisas e que Tu és soberano sobre tudo, mas que também somos responsáveis por cada ato da nossa vida. Que no momento em que nós precisarmos assumir a responsabilidade dos nossos atos, não tentemos trocar de lugar contigo e jogar para Ti aquilo que é necessitado, necessário e decisivo que seja decidido por nós. Ajuda-nos também, ó Pai, a quando ficar claro que a Tua mão poderosa interveio sobre circunstâncias que nós não tínhamos controle. Ajuda-nos a não olhar para Ti com mágoa e rancor, como se Tu estivesses arrancando a nossa liberdade de decidir. Porque, na verdade, há coisas, como nós sabemos, Senhor, que nós não controlamos, nem a morte, nem a vida, nem circunstâncias dessa existência. Ajuda-nos, portanto, Pai, a entregar o dia de hoje, o dia de amanhã e cada instante da nossa vida, na mais absoluta paz de que Tu dominas sobre tudo. Ajuda-nos, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E aí? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. O tema não é tão fácil. Como conciliar a responsabilidade do homem com o controle soberano de Deus em todas as coisas. Mas eu espero que Deus tenha realmente trazido ao seu coração uma palavra de conforto por saber que a sua vida está no controle de Deus, que a sua vida está na palma da mão do Senhor e nada, nem ninguém pode arrebatá-la. Eu espero voltar a ter você aqui conosco, não apenas assistindo dos nossos cultos, por este meio, através do sinal da TV Master, mas também, quem sabe, pessoalmente aqui. Veja aí as informações das mídias sociais e também de como nos encontrar aqui na Avenida Geraldo Costa, 382, em Manaíra. É aqui que nós temos nossos cultos, nossos encontros e reuniões. Quem sabe da próxima vez você vem pessoalmente, traz consigo sua família e seus amigos, tá bom? Até a próxima, Deus te abençoe.